Boa noite a todas, boa noite a todos. É muito massa ver a sessão, uma sessão de... Hoje é que dia? Quarta, né? Uma sessão de quarta-feira, de rapado, com público legal, assim. Hoje é o encerramento da mostra do Martin Rashman. E a gente contou com a presença dele para a sessão de abertura, que foi super bacana também. Foi uma pena por questão de agenda, né, que a gente não conseguiu... Assim, o ideal seria que ele viesse mais para o meio da mostra, para as pessoas assistirem aos filmes e depois dialogar, mas de todo modo também foi uma experiência bem legal, mesmo que as pessoas não tenham assistido aos filmes. Também despertou uma curiosidade para conhecer a obra dessa figura tão ímpar do cinema argentino, latino-americano, mundial, enfim. Bom, eu agradeço imensamente a Marimol por estar aqui com a gente, para poder falar desse cinema tão instigante. E, enfim, muito obrigado pela presença, obrigado pela presença de vocês também. É isso. Ei, gente, boa noite. Eu sou a Marimol, mais conhecido como Mari. Eu tenho uma pesquisa, né, sobre cinema latino-americano. E quando Samuel me fez esse convite, é muito feliz, assim, porque o cinema argentino é isso, né? Não dá pra gente falar de cinema latino sem essa força do cinema argentino. Não pesquisei nada no Martin Rashman, mas, de novo, né? Pesquisando esse momento de virada, né? Dos cinemas novos, vamos dizer assim, dos anos 90 e 2000. É uma figura singular, né? E esse filme que a gente acabou de ver, ele é sintomático, né? Do que é essa virada de chave do cinema dos anos 90, assim. Muitas das coisas que a gente, enquanto pesquisador, né, eu também sou professora, e trabalho também com produção executiva, e é muito engraçado, assim, como que esse filme traz uma estética, uma proposta de produção, e também, quando a gente vai estudar e pesquisar, você começa a entender que os processos de produção do próprio filme também vão ser um novo modus operandi, assim, de um cinema argentino que vai sair da própria Argentina e vai ganhar o mundo, assim, né? Vai ganhar um reconhecimento de crítica, de público, e de certa forma vai ser esse filme, né? Logo no início ele é de 92, filmado em 91, né? Então ele é sintomático do que vai ser essa transformação de uma geração toda de outros diretores, né? E de outros filmes que a gente chegou a ver pouco no Brasil, assim, mas que a gente tem alguma proximidade, né? E aí, quando o Samuel me fez o convite, assim, eu fiquei pensando, né? Ele falou, eu queria que você falasse do contexto histórico, né? Econômico, né? E esse filme é muito engraçado, assim, porque eles estão o tempo todo falando dinheiro, falta de dinheiro, troca por ficha, troca por bala, né? Então, você troca por ficha ou troca por bala. Tem essa relação econômica na tela o tempo todo, né? E por ser um filme, assim, iniciante, né, desse nova geração, assim, né, do novo cinema argentino, é muito interessante a gente falar. Não tem como falar de um contexto sem falar do contexto econômico primeiro, né, que a Argentina estava vivendo no início dos anos 90, assim. E tem um crítico de cinema que fala que a saúde do cinema argentino é proporcionalmente inversa à saúde social e econômica que o país estava vivendo, né? Então, enquanto o país estava numa depressão econômica, numa perda, né, uma classe média que de repente foi jogada abaixo, assim, perdeu seus ganhos sociais, seus ganhos econômicos, né? Tem uma revolução a partir desses jovens realizadores, né? Que estão filmando com seus 20 e poucos anos. E tem uma mudança que ela a gente acompanha, assim, um pouco, tem uma história que se repete na América Latina, assim, né? Nesse desejo de reinventar o cinema nos anos 90, que acontece aqui no Brasil também, né? Que a gente vai chamar de retomada do cinema brasileiro, e lá vai ser chamado de novo cinema argentino. E essa ideia de novo é muito engraçada, né? Porque, assim, nos anos 60 era novo, nos anos 90 é novo de novo, né? Então, isso é um pouco a brincadeira do título também dessa palestra. E que, de certa forma, é um pouco depressiva, assim, porque a gente tem que sempre que retomar, né? Faz parte das nossas histórias, assim, da América Latina, não só do Brasil, da Argentina,
mas do cinema latino-americano, né, enquanto não indústria, vamos dizer assim, consolidada, é sempre um esforço de retomada, né? Retomada econômica, de retomada da sensibilidade do público, de retomada, né? A gente está vivendo agora, né? Uma nova retomada após desastres dos últimos governos. Então, tem uma ideia de que se a gente está fazendo alguma coisa de novo, ou uma coisa nova, é porque também está deixando alguma coisa velha para trás, né? Ou tentando reinventar alguma coisa de uma nova forma. E é muito claro nesse cinema, esse novo cinema argentino dos anos 90, como que essa mudança social e econômica, essa vida que foi afetada diretamente desses jovens realizadores, está na tela, né? E um primeiro elemento assim que eu acho que a gente pode, acho que eu vou ficar falando do contexto social, histórico, e vou voltar nos filmes, assim, acho que não tem como descolar, assim. Mas é isso, né? Vem de uma reabertura da democracia nos anos 80, mas que os realizadores que estavam produzindo lá na Argentina não deram muito conta de uma renovação. Aí vem essa geração dos anos 90, que já é uma geração que estudou em escolas de cinema, né? Tem esse perfil assim, que estava começando a trabalhar de forma coletiva, que teve acesso com os primeiros equipamentos digitais. Isso é uma mudança que acontece aqui no Brasil também e que na Argentina também vai acontecer, né? Os equipamentos se tornam cada vez mais acessíveis e menores, então possibilita que jovens tenham acesso às câmeras digitais. E essa forma de organização que eles vão fazer os seus primeiros filmes se dá muito dessa vivência coletiva das escolas, né? E tem uma mudança em 1994, que lá na Argentina, como no Brasil, tem um órgão regulamentador do cinema, né? Lá o INCAA, com 2 As no final, o Instituto Nacional de Cinema Argentino, acho que é isso, a sigla. Ela vai instituir a lei do cinema em 1994. Muito próximo do que a gente faz aqui também com a Ancine, né? Vai ser criada uma lei de incentivo direto do Estado para financiamento de projetos, e esses novos realizadores vão ter acesso a essas leis. E isso também vai ser um movimento que vai ter, de novo, um apelo de público, um apoio da crítica. Então tem um momento de vários apoios, assim, onde vão surgir a possibilidade desses filmes acontecerem. E tem uma coisa que é muito interessante, que eu acho, e não só no Rapado, no Mundo Grua, por exemplo, do Pablo Trapeiro, que é um outro realizador que vai começar a filmar nos anos 90, e mesmo no primeiro filme da Lucrécia Martel, que é a mulher que salva, assim, dentro do mundo de homens, assim, né, desse cinema argentino dos anos 90, tem um grito de juventude muito forte nesses filmes, né? Não só os realizadores são muito jovens, mas os personagens principais são essa juventude que está encarando essa vida, vamos dizer assim, esse início de maturidade, né? Muito claro no Rapado, né? Uma mudança de chave geracional, assim, né? Que ele vai... Tem o mundo da família, tem os mais jovens, mas ele está ali naquele meio da vida, assim. Ele não é nem um estudante escolar, mas ainda também não está no mundo do trabalho, né? Tem um intervalo que acontece nesse filme e que esses cineastas vão filmar muito bem, mas vão também filmar de uma forma reativa a esse momento histórico e social da Argentina, né? Então tem uma apatia, né? Aqui no próprio Lúcio, assim, tem uma economia, uma escassez de... Apesar dele estar falando o tempo todo de dinheiro, da nota, né, da falsidade da nota, tem uma escassez de pulsão de vida, assim, né? Ele se movimenta, ele quer andar, né? Ele vai rodar, mas fica meio parecendo assim, o que ele está fazendo, né? O que mobiliza esses jovens? Então tem uma reação a essa apatia que estava acontecendo socialmente também. Então, se a gente lembrar lá do Pântano, da Lucrécia Martel, tem aquela família que está naquele sítio, estão todos juntos, tomando sol, mas tem uma apatia no ar, uma coisa estranha, assim, quase como se esse cinema desse conta desse contexto social e econômico dos anos 90 na Argentina, mas não conseguisse ainda sair
desse buraco com que eles estão vivendo, assim, né? Tem quase uma depressão sendo filmada, né? Nesses filmes, assim. É interessante pensar nesse caso, assim, são filmes que são quentes, né? Que estão reagindo ao tempo deles, né? Assim, filmes filmados nessa condição, mas que ainda não vislumbram, assim, uma saída. Então, me parece, assim, o Rapado principalmente, assim, eu fico tentando entender, assim, o que mobiliza o Lúcio, o que mobiliza o Damián, né? Eles tentam, de alguma forma, várias vezes, mudar, né, a configuração a partir de uma nova moto, a partir de uma nova expectativa, mas não muda muito, né? E o final em aberto é muito legal, assim, quando você acha que ele vai ter alguma decisão, o filme acaba, né? Então, o filme também não dá conta de superar esse momento, né? É interessante, assim, pensar que nessas estratégias, né, formais, assim, que esses filmes acabam fazendo, né? E voltando, assim, um pouco do contexto, de novo, né, histórico e social, assim, da Argentina dos anos 90, é muito interessante também que, além disso, né, então a gente tem o poder aquisitivo baixo, mas tem o peso está igualado ao dólar, então isso faz com que esses realizadores possam comprar equipamentos digitais que estão mais acessíveis. Tem essa organização que vem muito das escolas, tanto públicas e privadas, de cinema que a Argentina vai ter nos anos 90. Tem esse apoio estatal da lei do audiovisual. E também tem uma mudança já no final da década de 90, que ela é muito importante para esse cinema, e eu acho que ela também é reativa ao surgimento desses novos realizadores, que é a criação do Bafice, né, que é o Festival de Cinema Independente de Buenos Aires. Né? A Argentina tem um dos festivais mais antigos, que é o de Mar del Plata, que é significativo na história do novo cinema dos anos 60. Mas o Bafice vai ser muito importante para ser janela de exibição desses novos realizadores, e ele é criado em 99. Né, e está vivo aí até hoje, é um dos grandes festivais. Ele acontece em abril, em Buenos Aires, e são assim 20 dias de festival, e não só eles exibem os novos realizadores, como fizeram esse movimento de novo de crítica e de estudo, que já era uma prática do cinema de Mar del Plata. E aí esse festival é criado em Buenos Aires, entendendo que existia, né, começou a existir nos anos 90, então, essa reinvenção dessa forma de se filmar, né? Dessa forma de se filmar não só na Argentina, mas principalmente em Buenos Aires, né? São filmes que quase, tirando a Lucrécia Martel, que vai para o interior, né? A maioria desses filmes que a gente fala, desse novo cinema argentino, ele está dando conta de questões urbanas, né, de jovens na rua, né? A gente tem o mundo da casa, mas o mundo íntimo desses personagens, mas a maioria das ações são em lugares conhecidos, né? Em lugares urbanos e também periféricos, né? Uma juventude que vaga pelos espaços, né? De novo, uma juventude que não vê muita saída, então ela passeia pela cidade, né? E tem acho que eles não são rebeldes, mas são meio vagabundos, assim, né? Em vários filmes. E isso, né? Assim, uma juventude que não entende muito para onde que ela vai, e ela é reativa a essas questões da própria cidade, da própria ausência, vamos dizer assim, de futuro, né? Que estava acontecendo com a sociedade argentina dos anos 90. E nessa reinvenção, né, mesmo a gente falando desse poder aquisitivo de $1 para um peso, né, dessa igualdade, são diretores que tinham uma urgência de filmar e não vão procurar histórias mirabolantes, né, nem enredos mirabolantes, né, estão falando ali da realidade deles também, da realidade juvenil, e vão filmar de formas muito econômicas também, né? Não só as narrativas são econômicas nessa coisa do mundo íntimo, das relações familiares, né? Da escassez de diálogo, assim, na maioria desses filmes, assim, até por uma impossibilidade de dizer aquilo que eles estão pensando ou reagindo, né? Tem uma forma de produção que ela é muito econômica também, né? Então, filmar na rua,
E aí, esse novo dos anos 90 remete muito também à forma dos anos 60, assim, né? Luz natural, filmar do lado de fora, né? Atores não profissionais ou não atores, né? Pessoas interpretando papéis que são muito próximos da sua realidade, né? Então, em vários filmes você vai ter o personagem tem o mesmo nome da pessoa que está fazendo o papel, né? Daquela história, mesmo numa ficção. E esse... queria até muito, não tive aqui na fala do Martim com o Afonso, né? Esse borramento entre ficção e documentário, né? Que é uma coisa muito interessante também que vai acontecer nesse cinema dos anos 90 e 2000, que é exatamente isso. As pessoas estão ali meio que agindo como na vida comum delas, nos ambientes que são comum a elas, né? Então, o registro dessa câmera, né? O registro dessas imagens também vão soar realistas. Né, vão soar documentais, assim. Acaba sendo uma ficção com roteiro, com direcionamento de atuação, mas também não são atores tão profissionais ou tão conhecidos, né, nesse primeiro momento desse cinema dos anos 90. Então, tem alguma coisa aberta entre a proposta ficcional e o registro documental. Isso também é interessante, isso também vai fazer com que essas linhas todas de forças que eu estou falando aqui, né, algumas coisas formais, outras questões econômicas, ou mesmo né, da forma de produzir, ou mesmo questões sintomáticas da sociedade, acabem criando uma nova forma de olhar, né? Então acaba criando uma estética. E aí tem um crítico de cinema e pesquisador argentino que ele vai falar isso, né? Que o cinema dos anos 90 ele é sintoma e ele é resultado, né? Então ele sente ali aquele ambiente que ele está, as questões que estão acontecendo e acaba virando linguagem. E acaba transformando essa forma de filmar ou essas temáticas que estavam interessadas, né? Que eram interessantes para esses realizadores num modelo estético. E aí, a partir disso, a gente tem essa reinvenção, né? Reinvenção nessa forma, reinvenção da temática, reinvenção, acho que também dos tempos, né? São histórias que não têm grandes elipses, assim, você não tem histórias que se passam por tempos muito longos, de novo, pela urgência de se falar do que é quente, do que é presente, né? São histórias sempre no presente, né? Dificilmente são histórias, né, do passado ou que duram muito tempo. Então, às vezes, né, isso aqui é uma semana de um recorte da vida de uma família, né, de um personagem, ou mesmo histórias que são até mais encurtadas, por exemplo, que é talvez o grande, o primeiro filme argentino assim, dessa geração que estourou, né, o Pizza, Cerveja e Baseado, né, que são vários jovens na noite de Buenos Aires. É uma noite, né, é um recorte de uma noite, assim. Então, é legal a gente ver, assim, né? Eu fico pensando que, pra gente que estuda, pegar um movimento que é dos anos 60, tá dado, né? O contexto histórico, o contexto, né? As questões já se passaram, né? Falar do seu próprio tempo é muito mais difícil, né? Porque as coisas estão mais quentes, as coisas estão em desenvolvimento. Então, para a gente, como pesquisador, é ótimo pegar os anos 90, já passou, já está lá, os filmes já foram feitos. Mas é interessante ver como que a gente pode também ter uma dimensão, por exemplo, né, do que é novo ou do que está acontecendo agora. Então, sei lá, eu fico pensando nisso, assim, daqui a 5 anos a gente vai ver um buraco que a gente viveu, mas também vamos ver essa retomada que a gente pode ter no audiovisual brasileiro, né? Agora, a partir das novas políticas públicas para o audiovisual. Então, é interessante isso também, né? O cinema acaba que ele é um documento do seu tempo, mesmo em propostas ficcionais, e enquanto a gente está no momento, é difícil a gente, às vezes, visualizar todas essas questões que envolvem, mas o cinema tem esse poder, né, de trazer para a gente esse recorte e esse documento mesmo do tempo, né? E o Rapado é muito impressionante, porque tem várias coisas aqui que eles vão ser, né, várias coisas que estão no filme
que são, e é claro, né, em 91 ainda não existia esse movimento, eu não sei se eu estou confusa assim, nessa minha ida e volta, assim, né, em 91 ainda não existia o novo cinema argentino, isso foi uma leitura que foi feita depois, a partir das obras, né, e a partir do impacto também que eu acho que esses novos filmes, esses novos realizadores trouxeram, não só nos filmes, mas também para o público, né, e então é sempre interessante não só ver um filme, mas ver esse filme no seu contexto e ver esse filme com seus parceiros de tempo, vamos dizer assim, né? Mas é muito impressionante assim como que o Rapado realmente ele dá o pontapé, né? De uma nova linguagem, de uma nova proposta e até uma nova dimensão, acho que temporal de contar histórias, né? Como que um filme que aparentemente não acontece nada, né, com jovens que aparentemente não tem muita perspectiva, ele pode ser tão representativo de um momento social e também de uma linguagem estética e formal, né? Tem essas escolhas que ele faz por esses planos abertos, né, que tem essa duração da cena, né, onde a gente vê a movimentação toda, né, do ator. Pega a moto, liga a moto, não consegue andar na moto e segue, né? Essa coisa mesmo também vai virando um estilo de filmar, né? De novo eu volto a falar também da escassez dos diálogos, né? Parece que eles não estão conversando sobre nada, né? Assim, não tem um grande diálogo, uma grande construção, assim, dos roteiros. Parece a vida como ela é, né? Coisas que a gente conversa enquanto a gente está comendo também, tem que sair para ir para o trabalho. Então, tem esse cinema calcado nessa realidade, tem esse poder, né, de parecer crível. Todos esses personagens são muito críveis, assim, né? Não tem uma grande fabulação ficcional na construção desses personagens, né? Eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa, fazer um comentário do Rapado, perguntar alguma coisa, que eu fiz um textinho, posso falar, mas eu acho que é legal também se a gente quiser trocar, assim, faz sentido, né, as coisas que eu tô falando, assim, se alguém quer completar. Deixa eu só pegar o microfone, assim, que eu vou saindo. Primeiramente, obrigado pela mostra, muito... Tá saindo? Muito legal, viu? Os filmes, a proposta, trazer cinema latino-americano sempre é interessante, porque chega pouco pra gente, apesar de estarmos próximos a eles, chega muito pouco. Mas eu vi vários desses filmes, assim, aí eu fiquei percebendo talvez uma característica desse cinema, esses personagens que às vezes aparecem e não resolvem, né? Tipo assim, não se resolvem nada. Por exemplo, eu fiquei pensando nessa família do Rapado, assim, o menino chega com a moto, os pais não é... Ninguém fala nada. Ninguém fala nada, né? Tipo assim, tipo aqueles pais modernos, assim. E não fala nada e tal. E é interessante você comentar isso, assim, né? Porque ele é roubado, aí ele tenta pegar a moto, ele pega a moto não dá certo, né? Tipo, é tipo quase um jogo de erros. Não, mas eu só queria comentar esse detalhe meio desses personagens que são meio errantes. Assim, no filme Verano, por exemplo, tem vários personagens que assim, você acha que vai desenvolver, não desenvolve. Mas o filme é bonito assim mesmo, assim, sabe? Dessa forma naturalista, vamos dizer assim. Eles se resolvem no que eles se propõem a fazer, mas os personagens são meio assim, eles parece que não, né? Não tem muita... Não sei, talvez nós brasileiros temos essa preocupação de desenvolver o personagem, de saber de onde ele veio, para onde ele vai, o que ele está fazendo, por que ele está fazendo determinado, né? E nesse cinema eu adoro assim esses finais abertos, assim. O Verano é um filme que eu adorei, assim. Eu vi algumas pessoas saindo do cinema meio assim, tipo, que filme é esse, né? Que tá falando de que esse filme, né? Sabe, só também em cima do que você falou, me fez lembrar de uma coisa, Mari, também, que é que você fala dessa, enfim,
o Redman falou, ele falou algumas entrevistas e falou nessa conversa com o Afonso também, e tem muito a ver com o que você tá falando, que eu acho muito foda. É como se, é isso, né? O filme não depende digamos, de uma história, né? É como se ele observasse situações do cotidiano, é como se ele observasse, sei lá, inclusive referências de filmes, referências de música, assim, e ele colocasse aquilo tudo, é como se ele colocasse numa parede e fosse, de uma certa forma, coletando aqui coisas, situações e propostas, e elas não estão necessariamente ligadas a uma unidade narrativa clássica mesmo, né? Dentro desse... Você até falou, eu acho que assim, é isso, né? Tem essa coisa meio daquele marginal. Eu até acho que em alguns momentos assim, ele tenta fazer uma emulação de um certo cinema hollywoodiano, só que parece que o personagem não vai ter a energia do James Dean. Ele não tem combustível pra posar pra uma cena. Exatamente. Né? E é isso, assim, enquanto você tava falando, eu falei, cara, parece uma coisa meio uma mistura de Nicolas Ray com Bresson, sabe? E aí eu fiquei pensando também numa coisa disso, assim, como que o cinema dele, talvez ele se encaixa na lógica da ideia de cinema de fluxo mesmo, assim, né? Assim, naquilo que tem de mais forte na ideia do fluxo, né? Eu particularmente, assim, acho que é isso. Você vê o filme começa com uma reticência, né? De onde que vem isso aí? De onde que vem esse personagem? Por que ele tá aqui? E termina com reticência também, assim, ele não existe não é um círculo, né? Assim, fecha, eu acho, né? Não fecha. Precisa de fechar. Exato. Não, é isso, assim, né? A gente fica pensando, né? O filme, a duração do filme, o filme começa, a história já começou, já tá em movimento. Aí você fala, não, então agora ele vai virar, o amigo dele fica instigando ele, né? Não, mas a gente tem que ir na polícia. Não, polícia não. Né? Então, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí ele até tenta, né? Ele até investe, mas não tem energia suficiente para transformar. E eu acho que isso é tão maravilhoso, porque isso está dando também que... Eu acho que dá, assim, a humanidade desses personagens, né? Porque não tem essa coisa chapada, né? Do mocinho. Quem é vilão? O cara que roubou, né? Nem o cara que bate nele, né? Eu acho que tem uma construção realista, naturalista, e tem também essas desconstruções desse cinema narrativo que tem que explicar e que a próxima cena tem que reiterar o que aconteceu anteriormente, né? Não tem isso, né? É o fluxo, e isso é muito legal, assim, soa como recortes da vida, de momentos, né, do personagem, assim, e essa coisa do final em aberto de novo, não tem como se explicar aquilo que ainda não faz sentido para, né, para os próprios realizadores ou para essa geração, principalmente, que estava sendo reativa a tantas coisas, né? Então, acho que não faz sentido uma narrativa amarradinha, né? Esses personagens, inclusive, eu acho que eles até, por serem isso, né? Por não darem conta dessa chapação do mocinho, do vilão, do herói, né? Por serem próximos, de carne e osso, né? Então, eu acho que eles são mais são mais humanizados mesmo nessas narrativas que não fecham, né? Ele deixa em aberto, né? E que eu acho que é legal também nesse cinema é que você vai atrás de um personagem e fala, não, essa história é sobre esse personagem, né? O Silvia Prieto, por exemplo, que é o nome da personagem, né? Você fala, não, essa história é sobre essa Silvia Prieto. E aí o próprio filme começa a brincar com a possibilidade de serem várias, né? E como que vai amarrando isso, assim, vai entrando outro personagem e fala, não, então agora ele vai se ater a esse casal. Aí esse casal já virou um terceiro casal. Então tem também uma coisa de não ter um desejo de singularização, assim, né? Mesmo num filme que dá o nome, né, para a própria personagem, né, que traz no título o nome da personagem, também tem um desejo de ser mais coletivo, né? Dessa vivência. E eu acho que isso tem a ver com a pulsão de juventude também, né? Essa coisa que quando a gente é jovem, a gente é mais grupo que uno, né? Assim, a gente é mais o entorno, com quem que a gente convive, com quem que a gente faz os rolês, né? Assim, eu acho que tem isso também. Acho que esses filmes refletem de alguma forma esse desejo, né? E de novo, assim, buscando personagens de carne e osso, né? Então,
por mais que essas famílias pareçam absurdas, né? Assim, é muito divertido, assim, né? Fazer que aquele menino também que dorme de capacete, ou que, né, o amigo, que tem aquele amigo tão figura, vamos dizer assim, faz parte de uma esquisitice possível dessa família, né? Eles estão em acordo, assim, dentro desse absurdo, assim, desses núcleos, né? E tem também outras perspectivas desse novo cinema argentino, que tem também esse universo familiar, mas também que refletem uma certa alienação, né? Então tem essa mãe que parece meio deslumbrada da volta do Canadá, né? O pai que também está ali meio... Você não entende muito o papel dele dentro dessa estrutura, vamos dizer assim, familiar, né? No rapado. Mas tem também esse recorte de famílias alienadas. Isso é uma outra característica que dá para pensar em vários filmes, assim. Uma sensação meio de fora do ar que essas pessoas estão, assim, os personagens. Tem a coisa do humor, né? O mais interessante é isso. Porque o humor também, ele é muito presente nesses filmes, né? Ele tem Você até citou aí o humor mesmo, eu acho que o humor está muito presente. E também, mas a gente estava conversando disso na entrada, né? Não é esse humor nosso, assim, que é o riso alto, escancarado, né? Ele é um humor meio esquisito. Posso rir agora, né? Assim, será que alguém vai rir comigo, né? É meio estranho, né? Isso, assim, tem uma... E é meio do erro, né? Isso que você falou também, da sucessão de erros, assim, a coisa que não se completa, né? Então, esse humor também mais... Não chega a ser ácido, né? Mas, assim, um humor de um desajeito mais, né? Assim, também. É divertido. Os filmes... O Silvia Prieto, eu acho que tem muito mais situações risíveis, né? E, ao mesmo tempo, mesmo na dinâmica de um filme que não é uma comédia, né? É um recorte da vida de uma jovem que está tentando se reinventar, assim, aos 27 anos. Isso já é risível, assim, aos 27 anos ela quer reinventar a vida dela. Então, assim, eu acho que isso já é ácido o suficiente, assim, né, como premissa de uma história, assim. É interessante pensar nisso também, como é que a chave do humor é diferente da nossa, assim, né? E tem uma coisa que eu acho que aí, falando também de Brasil e Argentina, tem uma coisa que é muito legal pensar, assim. Enquanto nos anos 90 o nosso cinema, que teve que retomar as telas, foi em busca de histórias baseadas na história com H maiúsculo, né? Carlota Joaquina, Quatrilho, né? Histórias que estavam assim, que tinham uma importância histórica para a sociedade brasileira, até para justificar essa chamada do público de novo para as salas, né? A Argentina foi para a história não oficial, né? Fazendo até uma chamada para outro filme tão importante de outro momento da Argentina, né? Ela foi para as histórias mais íntimas, né? Para as histórias mais mínimas, né? Então essa ideia também de um cinema mínimo é muito característico desse momento. E talvez esteja essa coisa mesmo brasileira e também desse cinema que é lá de uma tentativa de retomada, depois de quase um momento de parada, né, que foi o início dos anos 90 aqui no Brasil, essa busca por histórias oficiais que foi sendo quebrada, né, ao longo da continuidade, porque a gente nem sabe o que a gente é hoje, né, se a gente ainda está retomando alguma coisa, assim, né, falando de movimentos, assim. A Argentina, ela não foi para esse momento, né, ela foi para essas histórias que são, inclusive, marginais à história oficial. Então, também tem são momentos que a gente pode trazer de momentos que se parecem historicamente e de políticas públicas, inclusive, que acho que a lei do audiovisual é 93, a lei do cinema, né, a lei del cine lá é 94, então assim, as nossas histórias são muito próximas, mas a forma com que se filmou as realidades dessa retomada é muito diferente, né? E de novo, esse cinema independente que se fez com esses modelos, inclusive de produção lá, são modelos possíveis, né?
para a nossa forma de produzir, que é isso sem grana, ainda não indústria, né, para todas as formas de cinema. E quando ela sai da Argentina e quando ela vai para os festivais, e quando vai ganhar prêmios, né, e quando a Lucrécia Martel vai ser super premiada na Europa por Pântano, a gente começa também, a gente Brasil, também começa a ver que essa forma independente, essa forma mínima também na forma de produção, de organização, ela também nos interessa, né? Então, de novo, esse novo mais possível que foi lá nos anos 60, ele volta com uma força nos anos 90, né? Nessa economia de proposição de filmar, né? De forma de se fazer cinema. E que a gente está aí vivendo ainda essa realidade, né? A gente que de Minas Gerais, principalmente, né? Assim, a gente tem filmes que ainda estão nessa estrutura de um cinema independente, não precário, não estou falando de orçamento, só isso não. Também como uma estratégia de linguagem, né? Que quer se fazer dessa forma, quer se mostrar nesse modelo, né? De um cinema mais independente das formas, vamos dizer assim, comerciais ou majoritárias, né? Vamos dizer assim. Eu acho que isso também é sintoma, de novo, mas também é resultado, né? É um modelo que deu certo e é um modelo que podemos seguir por ele, né? Faz sentido que essas histórias sejam contadas dessa forma. Mas alguém quer colocar alguma questão, uma pergunta? Tem só uma coisa aqui que eu acho legal, assim, eu não vou ler meu texto não, tá, gente? Não fiquem desesperados, não. Mas que eu anotei, assim, que tem uma coisa que é essa estrutura, né, assim, do rapado que a gente pode trazer para esse cinema dos anos 90 e 2000, né, vai falar disso, assim. Ele é mínimo na história contada, na luz, nos planos, na quantidade de personagens envolvidas, mínimo nos orçamentos, independente, um cinema que é a expressão de uma ousadia com que essa geração saiu às ruas, produzindo a partir de grandes limitações também orçamentárias, né? Então, tem todo uma mudança de comportamento também social com a chegada da virada dos 80 para o 90, né, da saída dos cinemas de rua para os grandes complexos de cinema, que vão jogar os cinemas nacionais para o lado, né? Então, esses realizadores foram produzir aquém do pensamento de exibição. Né? Então, também era de novo, a pulsão de vida talvez está mais nos realizadores do que nos próprios personagens, né? Mas saíram em produção sem mesmo ter um mercado de onde exibir esses filmes, né? E aí, por isso que os festivais e a circulação ela é tão importante, porque depois vai fazer o caminho contrário, né? Esses filmes vão acabar indo para salas de cinema também e fazendo algum sucesso de público, assim, né? Principalmente na Argentina, que também, a partir dessa lei do audiovisual de 94, faz uma cota de tela, que a cada 6 filmes estrangeiros, os cinemas eram obrigados a mostrar um filme argentino. Então, isso também é para a gente entender que um movimento estético, narrativo, que a gente, né, que chega até no momento das pesquisas, ele não pode ser isolado. Ele tem que ser com o apoio estatal, né, o apoio de políticas públicas, ele tem que ser com o apoio da população, né, e com a própria lógica de difusão e distribuição, né? Então, talvez a gente reconheça eles como um movimento, porque tem essa... Aí sim a gente precisa de uma cadeia fechada, né? Se as narrativas não fecham, a gente precisa né, de que os realizadores produzam, que a gente consiga exibir e que a gente tenha dinheiro para fazer os próximos. Assim. Eu acho que isso é uma... Talvez a gente conheça esse movimento porque essa lógica, sim, foi uma em cadeia. Né? Aí essa cadeia a gente quer, né? Conversa comigo, sabe? Eu nunca falei tanto no debate. Não, sabe o que eu percebi muito nesses filmes também, Mariana? Quase todos os filmes eu não tenho conhecimento para falar, assim,
Mas o que eu pude perceber, quase todos esses filmes foram patrocinados ou apoiados pelo Robert Bals Fund, que é o festival, lá do Festival de Roterdã, né? Então achei isso super interessante também. Assim, embora eu já li algumas coisas sobre cinema argentino, eu nunca vi uma análise falando nesse aspecto específico, né? Mas é muito interessante um fundo internacional ajudar determinado país em determinada circunstância e fazer cinema acontecer. E esse cinema hoje é um cinema reconhecido e tal, é um movimento que aconteceu. E esses realizadores estão aí fazendo outros filmes, né? Tem muitos outros, né? Tem a Lucrécia Martel, tem, né? Igual você falou aí do Pablo Trapero, né? Tem muitos cineastas. Burman, Alejandro Lisandro. Vamos trazer tudo pra cá, Samuel. Um a cada ano tá bom. Não, eu tô pensando. Quem não tem, né? Fazer uma mostra do Lucrécia Martel. E assim, na verdade aconteceu que deve ter sido por causa de agenda, né? Mas seria mais interessante se o debate do Martin fosse depois que a gente assistisse todos os filmes dele, né? Que ele falou. Seria mais interessante, assim, porque aí você já conhecia. Mas realmente, seria uma experiência mais interessante, né? Assim. Outra, né? Uma outra. A gente vai fazer, tá falando com vocês lá fora, uma revista de cinema que ela vai meio que abrigar, de certa forma, tudo que aconteceu aqui durante o ano em termos de mostras retrospectivas, né? E aí hoje, na revista tem uma entrevista com o Martim, que eu fiz com ele, eu, Afonso e o Martim. E aí hoje estava separando para editar a revista, assim, para editar o texto, já atrasado pra caramba. E aí tem um trecho aqui que eu separei, aleatoriamente, não foi nem para essa conversa aqui não, mas eu mandei para Glaura, que está fazendo a coordenação editorial e a produção editorial, que tem muito a ver com o que a gente estava falando. É fresquinho, porque assim, veio da entrevista, que acho que essa aqui você faz essa pergunta, o Afonso, ele fala assim, sim, é uma precariedade, tudo é mais precário, menos previsível, mais precário. São elementos que nunca uso para fazer um retrato da sociedade, eu os uso para montar uma história. São elementos que uso para montar as histórias, são elementos tirados da realidade, uma mistura, são observações sobre como as pessoas vivem e falam, ou cenas contadas por outras pessoas que eu também coloco no filme. Você deve saber disso porque também escreve. Ele está falando exatamente para o Afonso. Mas nós usamos fontes que vêm de todos os lados, inclusive de um filme que vimos, ou talvez do que escutamos dos nossos vizinhos. Certamente tudo isso vai ter uma relação direta com a realidade, né? Assim, acho que tem muito a ver com isso que a gente estava, de onde ele tira essa matéria-prima dele, né? E é muito legal nesse cinema, não só o cinema do Martim, mas do Trapero nesse início. É engraçado, assim, formalmente, ver que tudo que a gente vê e ouve está na tela. Não tem, assim, um grande trabalho de plano de fundo, nem informação sonora, às vezes, né? Esse filme tem, assim, tem a moto, né? Que é o tempo todo tem o áudio da moto, né? Em vários momentos, assim. Mas ele está explícito, né? Então é quase como se a urgência já existisse na cena, assim, né? Como se esse desejo da realidade fosse menos construir, mas mais retratar, assim, né? Nesse sentido de captar esse momento, né? É muito interessante isso. E talvez esse precário seja exatamente na escolha, né? E não de fabulações muito complexas, né? É interessante. Bom, acho que a gente pode talvez até chegar nas considerações finais. Vamos. Enfim. Primeiro queria agradecer, né, Samuel, o convite, a Ana. É muito legal, assim, né? Isso para mim, o cinema latino-americano é um objeto de pesquisa, mas também é um objeto como espectador, é um cinema que eu gosto. E falar sobre o que a gente gosta é a melhor parte do nosso trabalho, né? Então, obrigada pelo convite. E é isso, é uma pena a gente eu acho que talvez tem um livro da Denise Silva Mota que ela fala sobre cinema latino-americano que chama Vizinhos Distantes.
em sala de aula eu falo muito isso. A gente às vezes conhece cinematografias europeias, do Japão, e a gente sabe pouquíssimo daqui do lado, né? Quantos filmes uruguaios a gente viu, qual filme preferido equatoriano é o seu, né? Essas perguntas que quando a gente pesquisa o cinema latino-americano é difícil da gente responder porque a gente não assiste e porque a gente não tem tanta possibilidade. Então, mostras como essa e em retrospectiva, né? Ver a obra de um realizador em conjunto é muito legal para a gente enquanto espectador e é muito importante para quem pesquisa e para exatamente isso, para dar continuidade, né, a essas lógicas de produção e principalmente dos nossos vizinhos, né? E assim como a gente quer que o nosso cinema rompa fronteiras, né, é muito interessante a gente ver a produção e às vezes a gente está mais distante por questões mais de distribuição, porque de proximidade, de forma de trabalho, de forma de ver mundo, a gente é bem próximo, né? Então, assim, é uma pena que a gente não tenha acesso a tantas outras produções contemporâneas que podem nos dizer sobre o nosso próprio tempo, né? Sobre as nossas próprias questões, salvo, claro, as diferenças políticas e diferenças mesmo, né? Entre Argentina e Brasil, mas eu acho que a gente é mais irmão mesmo do que parece, né? Então eu acho que é isso, assim, eu sou uma entusiasta do cinema latino-americano e acho que a gente devia ver mais, assim, na televisão, nos streamings e nas mostras a gente já vai ocupando esses espaços, né? Aproveita então para falar do seu livro. Porque, assim, foi aquele dia que eu fui no lançamento, né? E logo eu vi, gente, e o livro é incrível. Aí eu fiz essa jogo mental, assim, falei, vou chamar a Mari porque o livro é incrível, vai ser uma conversa muito massa sobre esse contexto, né, assim, político e estético, sobretudo estético, que foi tratado, assim, então eu queria, tipo, porque isso vai para online também, assim, aí seria muito bom o livro. Na Belas Artes, na UFMG, na Escola de Belas Artes, eu fiz um doutorado sobre os filmes de estrada na América Latina e o meu recorte é exatamente 90, 2000, o filme mais recente é de 2010, e pesquisar os road movies, mas tentando entender quando eles descem, né, saem dos Estados Unidos e abaixo da linha do Equador, se existe um novo gênero, se é um subgênero, se são estratégias de filmar diferente. Então, eu analisei 9 filmes, 2 argentinos, inclusive. E é isso. Aí depois eu ganhei um prêmio de pesquisa no CELA, que é o Centro de Estudos Latino-Americanos da UFMG, e o prêmio foi a publicação da pesquisa. Então, o ano passado, o livro está pronto há mais tempo, aí veio pandemia. E aí, ano passado, então, existe esse livro pela editora UFMG, Filmes de Estrada e América Latina. É isso. Te agradeço muito. Foi incrível a conversa. E hoje a gente é o último, assim, né, praticamente o último dia do ciclo de cinema, depois de algum tempo, exibindo, acho que foram 6 mostras, né, que fecharam esse ciclo. A gente começou lá atrás com Minas Cine Clubinho, que é uma mostra infantil. Depois nós fizemos uma mostra super bacana também, que é do Paul Newman, diretor, né, dos filmes que ele dirigiu, alguns diálogos. Um deles é o filme da Ana Carolina, Mar de Rosas, com os efeitos do raio gama, e a Ana Carolina esteve aqui também para conversar sobre o filme, então foi super bacana. E depois a gente fez o Cine Improvisado, foram apresentações muito legais. Depois tivemos uma retrospectiva também, enfim, e agora essa mostra para fechar, e foi uma experiência super legal. Eu agradeço muito, eu não sei se a Carol tá aqui, Carol, Lui e todo mundo, companheiros incríveis aqui do UniBH também, uma parceria que nós fizemos com a UniBH, e eles fizeram todo o registro fotográfico, audiovisual do processo inteiro, tiveram aqui com a gente esse tempo todo. Eu agradeço muito mesmo, imensamente, é um trabalho incrível que vocês fizeram, valeu. E, enfim, é isso. A gente está preparando uma mostra muito bacana também, que essa eu não posso ainda falar, mas é uma mostra super legal. E assim, é sempre massa esse processo de unir, assim, enfim, pensamentos a respeito de cinema, juntar as pessoas na sala de cinema. Acho que aqui tem várias pessoas, né, que fazem, Vitor, Ana, com fast curtas, enfim, Sávio também com
com Múmia e vamos unir forças para que as pessoas voltem a ver filme na sala de cinema, né? Acho que é uma coisa importante e super prazerosa. Então, assim, muito obrigado pela presença de vocês. Mais uma vez, Mário, muito obrigado, foi incrível. E Rosane também, que tá aqui desde o Clube da Esquina, lá há um ano, né, que a gente tá junto aqui. E espero muito continuar com você e com vocês, com a sua equipe também. Valeu, obrigado, boa noite. Obrigada.